Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje nós vamos comentar do frete, justamente agora no final da colheita da soja. Vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mundo dos hortifrutis. Vamos comentar também do mercado da carne suína, que tem subido de preço para o consumidor. Vou conversar com Flávio Castro, técnico de vendas da Taranis, e vamos falar sobre a inteligência artificial, que se tornou uma grande aliada no combate às plantas daninhas na produção brasileira de cana-de-açúcar. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do frete, justamente agora no final da colheita da soja. A colheita da soja, principalmente lá em Mato Grosso, tem provocado uma alta no preço do frete lá no estado. Pelo menos é o que aponta o boletim logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Segundo a Conab, a alta de preços ela ocorreu especialmente nas regiões nas quais a colheita se intensificou primeiro, com destaque para o Médio Norte. Assim, ao longo de fevereiro, ocorreu o avanço das cotações do frete lá no estado de forma mais generalizada. Em Sorriso, por exemplo, o frete de soja para Santos, de Sorriso para Santos, subiu 7% em fevereiro, para R$ 490 a tonelada. Já de Sorriso para Paranaguá, lá no Paraná, a alta foi de 8%, foi para R$ 460 a tonelada. A alta mais expressiva no mês, no estado, ocorreu em Querência, onde o valor da tonelada transportada para Santos subiu 11%. Para Araguari, Minas Gerais, subiu 25%, para Colinas, no Tocantins, 21%, e para São Luís, no Maranhão, subiu 20%. A Conab observa ainda que na atual safra referente ao ciclo 24-25, diversos fatores têm contribuído para a alta do transporte de grãos. Primeiramente, a safra recorde de soja, superior a 46 milhões de toneladas em Mato Grosso, ou 7 milhões a mais ante 23-24, e um fator de alta. Em segundo lugar, a Conab cita a concentração da colheita em um curto intervalo de tempo e a produção já havia sido majoritariamente implantada em uma curta janela, com cerca de 90% realizados em apenas 5 semanas. Justifica e acrescenta que o fato de ter chovido muito em janeiro, o que postergou os trabalhos de campo e contribuiu para um represamento ainda maior da soja a ser colhida. Até agora, o mercado da soja está aquecido em relação a frete com a redução das chuvas. Houve, assim, de repente, pelo menos é o que aponta a Conab, uma enorme quantidade de soja a ser transportada. Adicionalmente, o referido atraso fez com que tenha ocorrido coincidência no período da colheita com outros estados, que passaram a concorrer pela oferta de caminhões. Pelo menos é o que diz a estatal, a Conab, citando, por exemplo, Tocantins, Goiás e Bahia. Em uma safra sem intercorrências, isso não aconteceria. Assinala, por fim, a Conab e também comenta que os preços altos do milho têm pressionado a urgência para escoamento da soja, sendo certo que Mato Grosso deverá produzir uma grande safra de milho a ser injetada no mercado agora no começo de 2025. Ou seja, serão poucos meses para a liberação de espaço e de corredores para mais uma grande safra estadual, o que eleva a necessidade de se escoar a produção colhida o mais rápido possível. Ainda sobre a pressão nos fretes, a Conab diz que Mato Grosso já se encaminha para o fim da colheita da soja. No entanto, existe aí muito produto armazenado em razão da produção recorde que deverá movimentar
os corredores nos próximos meses, mantendo o suporte às cotações de fretes rodoviários, porém de forma mais consistente e continuada, sendo provável que em patamar um pouco inferior ao registrado na safra passada. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro aí pelo mundo dos hortifrutis. Josué, bom dia, tudo bem? Bom dia, Toninho, está tudo bem. Como é que estão as coisas, Josué? Olha, está tranquilo. Tranquilo, né? O mercado está relativamente tranquilo. Com algumas exceções, né, claro. Pelo menos tem saído aí que supermercado hoje virou assim igreja. O cara bate o olho e fala, meu Deus do céu, Ave Maria, nossa mãe, o que é isso? Onde nós estamos? Olha o preço como está subindo, ajuda, meu Deus. Então diz que a coisa está desse jeito. Quer dizer, no geral, Josué, a coisa não está tão feia, a não ser para 5 produtos, né? Pontualmente esses produtos só, né, considerando o universo de variedade de produtos que nós temos no mercado, disponível aí, realmente está tranquilo, e aí esse choro, claro que procede, mas às vezes não corresponde à realidade do mercado atacadista. A realidade é outra, o mercado está tranquilo, né? Os produtos estão assim... O que a gente tem que observar é o que a gente fala aqui no nosso programa. Nós falamos assim, lá na Ceasa a realidade é uma. No supermercado onde você vai comprar, a realidade é outra. Lá, por exemplo, no supermercado, lá na Ceasa, uma caixa de tomate, a caixa de tomate saladete, por exemplo, ela está valendo hoje na faixa de quanto aí, Josué? Está 180. R$180 uma caixa de tomate. Ou seja... Sai a 8,18 aí o quilo no atacado. Lá na Ceasa, o quilo do tomate está a R$ 8,18. Certo? E tem denúncia aí no varejo que tem varejo que está passando aí a R$ 27,99 o quilo. Pronto. Então vamos colocar. Tem gente aí vendendo no mínimo a 18, 20 quanto o quilo. Lá na Ceasa custa R$ 8,18. Se você pegar o quiabo, na faixa, lá na Ceasa, R$ 8,57 o quilo. Tem supermercado aí vendendo acima de 15. Verdade. Entendeu? Então, essa é a realidade. Lá na Ceasa é muito mais barato. Vagem. Uma caixa de vagem, R$ 160 na Ceasa. Ou seja, R$ 12,30 o quilo na Ceasa. Você vai no supermercado, está acima de 20 conto, 25. Essa é a situação. Por isso que a turma está fazendo do supermercado uma igreja, pedindo a Deus para baixar os preços. Mas a realidade, quando você compara uma coisa com a outra, é totalmente diferente. Porque agora, exceto esses que você citou aí, Toninho, mas veja que os outros produtos estão todos embaixo, o chuchu, a abobrinha, repolho, a abóbora cabotiá, né, o pepino, a cenoura, a beterraba, está tudo lá embaixo, assim, está tudo tranquilo. Né? O pepino comum na Ceasa está R$ 3,18 o quilo. Agora você veja aí quanto você paga no supermercado. Dá para medir aí. Josué, daqui para frente. Olha, daqui para frente a tendência é essa. Alguns produtos, esses pontualmente algum elevado. Agora, a partir do mês de maio, aí é aquele período onde a temperatura tende a cair. Então, isso também vai ditar alguma situação diferenciada em termos de preços, porque pode ocorrer que, se o frio for mais intenso, isso vai acarretar também em valores mais elevados para alguns produtos, principalmente aqueles produtos verdes, pimentão, abobrinha, pepino, a vagem. E é seca, né? Além de frio, é seca. Exatamente. Então, esses produtos da época do frio, eles produzem menos. Né? Então, aí, com isso, vai refletir na oferta do produto e, consequentemente, na alta de preço. Mas está tudo condicionado, claro, a essa questão aí climática. Se o frio for mais, se apertar um pouco, tem reflexo. Se for aí aquele friozinho mais ou menos só, e não vai refletir tanto. Olha, só uma ideia. Uma cabeça de repolho, 1 quilo de repolho, lá na Ceasa, R$ 1,80. Abóbora cabotiá, lá na Ceasa, R$ 1,40 o quilo. Então, veja aí no supermercado quanto que você está pagando. Geralmente é R$ 4, R$ 5. 4 vezes, geralmente é 3 a 4 vezes mais caro do que na Ceasa. A variação de azeite de 200% até 300%. A mais. Então, essa é a situação e é por isso que, na verdade,
Nós temos que entender que a economia está apertando todo mundo e é na hora que você vai fazer compra no supermercado que você vê que o nosso dinheiro basicamente não está valendo muito, porque o supermercado tem que dobrar o preço, ou às vezes até triplicar, porque ele tem energia, ele tem água, ele tem, às vezes, até aluguel, tem funcionário, é um monte de coisa que pesa em cima do supermercado. Mas aí, como nós temos uma opção muito grande de opções, então o que o consumidor deve fazer? Por exemplo, abre lá no site da Ceasa e vê os preços do dia. Já vai saber qual é o produto que está em conta. Agora, é uma forma também dele cobrar do varejista, opa, calma aí, você está, né, extrapolando. Está avançando o sinal, mas em muito, né? É verdade. Tá aumentando a velocidade aí acima do permitido, vamos dizer assim. Verdade. Né? Josué, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. É muito esclarecedor essas informações. Um abraço, meu irmão, obrigado. Foi um prazer, Antônio. E depois do intervalo, eu vou conversar com Flávio Castro, técnico de vendas da Taranis, e nós vamos falar como a inteligência artificial se tornou uma grande aliada no combate às plantas daninhas na produção brasileira de cana-de-açúcar. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado da carne suína, que tem subido de preço. A combinação entre o bom ritmo das exportações e a oferta controlada tem sustentado os preços do suíno vivo aqui no Brasil. Após uma reação dos valores em fevereiro, observou-se uma acomodação das cotações na primeira quinzena de março. No entanto, os patamares históricos seguem elevados, favorecendo a rentabilidade do setor, conforme apontam o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, e o relatório agromensal Itaú BBA. Em fevereiro, o preço do suíno vivo em São Paulo fechou em R$ 8,74 o quilo, um aumento de 10% frente a janeiro e 31,5% acima do mesmo período do ano passado. Contudo, a primeira quinzena de março indicou um ajuste para baixo, embora a média mensal ainda esteja em linha com o mês anterior. A manutenção dos preços tem sido favorecida pela queda no custo do farelo de soja, que ajudou a mitigar os impactos da alta do milho. Com a recuperação dos preços, com os preços do animal, o spread da suinocultura também apresentou crescimento, alcançando 36% em fevereiro, o equivalente a R$ 270 por animal terminado, contra 25% no mês anterior. Em termos de custos, enquanto o milho subiu em estados como Minas Gerais, Paraná, houve recuo de 1% em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, contribuindo para um impacto, vamos dizer assim, médio agregado de apenas 0,3%. E agora eu vou conversar com Flávio Castro. O Flávio é técnico de vendas da Taranis e nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Nós vamos comentar sobre a inteligência artificial, como a inteligência artificial se tornou uma grande aliada no combate às plantas daninhas na produção brasileira de cana-de-açúcar. Flávio Castro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Toninho, é um prazer imenso a gente poder estar aqui de volta no teu programa. Estou à disposição aí para falar um pouquinho aí a respeito desse tema tão importante. Bom, Flávio, você já é mais ou menos assim uma figurinha meio carimbada aqui no nosso programa. E para muitas pessoas que às vezes não te conhecem, me fala um pouquinho o que é a Taranis, o que a Taranis faz. Bom, a Taranis é uma empresa de origem israelense, né? E nossa especialidade é fazer monitoramento digital de alta precisão, né? O que a gente faz é com aviões, né, tripulados, né, com equipamento que a Taranis desenvolveu, a gente captura imagens de altíssima resolução, que podem chegar aí a
até 4 imagens por hectare, então é uma amostragem muito robusta, né, em termos de quantidade, né, em termos de representatividade. E após a coleta dessas imagens, elas são processadas pela nossa inteligência artificial, que conta hoje aí com um banco de aproximadamente 200 milhões de imagens, né? Com um algoritmo muito ajustado para fazer esse tipo de identificação. E essas imagens, como elas são de alta resolução, como eu já disse, né, de menos aí de 1 milímetro por pixel, a gente consegue fazer a identificação principalmente de plantas daninhas, né, que é uma das principais, se não a principal ameaça aí para a cana-de-açúcar, né, com muita precisão, né? A gente consegue quantificar e qualificar. A gente aponta a quantidade de plantas daninhas que o produtor, que a usina tem na área, por talhão, né? Hoje a gente consegue identificar aí mais de 100 espécies de plantas daninhas. Então, assim, se a gente ficar aqui um bom tempo aqui no teu programa, talvez a gente consiga listar aí 50 espécies de plantas daninhas. Mas a Taranis consegue identificar aí mais de 100 espécies, né? Então, uma precisão muito, muito alta. Você está falando aí, eu estou viajando aqui. Quer dizer, vocês fazem um mapeamento de uma determinada área de cana e foi detectado, por exemplo, que ali existem 5 tipos, vamos dizer assim, de ervas daninhas. 5 tipos diferentes ali. Bom, é claro que tem uma moita aqui, uma lá, outra aqui, outra acolá. E que vai ser necessário, por exemplo, através desse mapeamento, usar 2 ou 3 tipos de herbicidas, vamos dizer assim, certo? Quer dizer, através desse mapeamento, feito através da inteligência artificial, eu posso até entrar, porque às vezes essa erva daninha não está em toda a área, ela está mais localizada. Quer dizer, basta eu entrar com drone, baseado nas fotos que vocês têm, e aplicar o produto certo em cima da planta que está ali prejudicando a cana. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Toninho. Na verdade, assim, o nosso trabalho, ele é um passo anterior a esse, né? Quando a usina tem a necessidade de fazer esse tipo de manejo, né, que a gente chama de aplicação localizada, é porque alguma planta daninha está escapando do manejo. Então, por algum motivo, né, seja por algum desajuste em termos de recomendação, ou mesmo pela condição climática, enfim, a gente está falando de uma indústria a céu aberto quando a gente fala de agricultura, né, usando um velho jargão, né? Então, o que a Taranis procura fazer é o passo anterior. Ela traz algumas imagens, né, muitas imagens, né, em torno de 4 imagens por hectare, e essas imagens, cada uma delas tem em torno aí de 15 metros quadrados cada uma, né? Um levantamento muito preciso. Com esse levantamento, a usina consegue ajustar o planejamento dela, né? Então, aquilo que ela vai fazer lá na etapa anterior, né? Quando ela vai fazer lá o seu manejo de herbicidas, né? Quando ela faz o corte e começa um novo ciclo, ela começa também um novo ciclo de manejo. Nesse momento é que entra a informação que a Taranis gerou, para que ela faça uma boa recomendação e ela minimize a quantidade de área que ela precisa fazer, que ela venha a precisar fazer esse manejo posterior, que é o que a gente chama de catação, né? Então, o trabalho da Taranis é anterior a esse. Para esse tipo de necessidade, na verdade, a nossa ferramenta não é a mais indicada. Por quê? Porque nós trabalhamos com amostra, né? A gente não trabalha olhando a área total, né? Então, a gente não consegue gerar um mapa para ele, para que ele vá e coloque lá no drone dele, e o drone vai bem em cima daquela planta daninha e faça a aplicação. Para isso, existem outras ferramentas aí disponíveis no mercado. Mas o que a Taranis faz é minimizar esse tipo de problema para que ele tenha que apagar fogo o menos possível. Entendi. Esse é o nosso objetivo. Entendi. Agora, vocês estão focados só na cana-de-açúcar ou essa tecnologia ela pode ser extrapolada, por exemplo, para uma outra cultura? Não, a gente... no Brasil, o nosso principal enfoque vem sendo cana-de-açúcar, porque ela é um modelo que se encaixou bem, porque assim, a gente consegue fazer todo esse trabalho em larga escala, né? Um avião consegue fazer aí em torno de 2.000 hectares por dia, né?
Então, para as usinas que, de uma forma geral, possuem áreas extensas, isso é uma coisa muito importante, né? Então, por isso que a gente está hoje um pouco mais desenvolvida, assim, um pouco mais utilizada a nossa tecnologia em cana-de-açúcar. Mas a gente faz esse tipo de levantamento também em grãos, né? Em soja, milho, algodão. A gente está com o início de um trabalho aí que promete ser muito promissor, né? Com perdão da redundância, uma empresa de sementes. Daqui a alguns dias vocês provavelmente vão ouvir falar bastante da Taranis, porque é uma ferramenta que vai estar sendo utilizada aí por uma empresa de sementes, para que ela possa fazer um bom pós-venda para o agricultor. Entendi. Que comprou a semente dela. Né? Então, assim, a gente trabalha também em outros mercados, né? Principalmente no mercado de grãos, que a gente sabe que é um mercado forte aí, principalmente no Brasil Central, aí nas áreas do Centro-Oeste. Bom, Flávio, só para a gente finalizar, inteligência artificial, principalmente no agro, que basicamente é o esteio, no caso do nosso país, o agro é considerado o esteio brasileiro. Essa tecnologia de vocês é uma tecnologia, é uma estrada sem volta, né? Exato. Ela vem chegando já há um certo tempo no mercado. Mas eu imagino que agora seja o momento da virada de chave. Né? A gente sempre ouve dizer, olha, inteligência artificial no agro e tal, mas a gente chegou num momento que ela está realmente sendo colocada em prática. Né? Então, assim, hoje a gente já tem aqui no Brasil em torno de 1 milhão e 200 mil hectares em cana-de-açúcar sendo monitorado. E eu imagino que já no próximo ano a gente vai ter uma área 2 vezes maior em cana e uma área aproximada dessas em grãos, né? Principalmente em função desse trabalho novo que eu te falei que a gente está iniciando. Então, é uma tecnologia que chegou para ficar, né? O agricultor ele precisa encontrar uma forma de poder começar a utilizar esse tipo de tecnologia, porque vai ser uma tecnologia como outras que ele já utilizou no passado, né? Quem é do mercado de grãos, por exemplo, né? Há 20 anos atrás a gente não ouvia falar de utilização aí de fungicida em soja, né? Hoje é uma prática comum. Então a inteligência artificial vai ser uma prática comum daqui a poucos anos, né? Então o agricultor precisa estar conectado a isso. Tá certo. Flávio, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Esse é o tipo de conversa gostosa que a gente gosta de ter aqui no programa. Um grande abraço, sucesso, e a hora que precisar, as portas estarão sempre abertas aqui para vocês aí. Muito obrigado, meu irmão, e até a próxima. Obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o modo mais seguro de falhar é não se determinar a obter o sucesso. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.